Pessoal, vamos voltar aqui com a nossa aula de ciências dessa vez. Vamos anotar aí a data de hoje. Hoje nós começamos um novo mês, né? Hoje é dia 1º de março de 2021. Matéria de ciências. Uma das minhas matérias preferidas, sabia? Eu adoro trabalhar com curiosidades, aprender um pouquinho sobre o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo. É sempre muito interessante, né? Pessoal, vamos abrir o nosso livro na página 82. Página 82. Faremos aqui uma revisãozinha rápida do nosso conteúdo e a gente vai passar aí um pouquinho para frente, né? Para que a gente possa estar realizando as nossas avaliações, tá bom? Essa semana já chega para você as suas avaliações, tá bom? Então, olha só, na página 82 ele vai falar um pouquinho sobre a quantidade necessária de alimentos que a gente precisa consumir. Lembrando que até aqui nós trabalhamos o que é alimentação, o que são os alimentos e os nutrientes que a gente precisa ingerir, quais são os grupos de alimentos que a gente precisa ter dentro da nossa alimentação, a importância das fibras alimentares, o que é a energia dada pelo alimento e o que ela faz no nosso corpo, no nosso dia a dia. Vimos como obter uma alimentação saudável, como é que a gente pode escolher bem os nossos alimentos. Fizemos alguns exercícios aí no nosso livro, na página 80 e 81, falando sobre a nossa alimentação. Fizemos uma tabelinha, né? Onde você colocou o que você come no seu café da manhã, no seu lanche intermediário, depois no seu almoço, depois no seu lanche da tarde, no seu jantar. Nós vimos aí nesse exercício se você tem uma boa alimentação ou não. E agora a gente vai ver qual que é a quantidade necessária de alimentos. Tá? A Vanessa vai ler aqui com vocês o texto. Você vai pegar o seu lápis, tá? Para que você possa marcar as informações importantes. Por que a gente sempre faz isso? Olha só, como nós estamos no ensino remoto, por enquanto, as atividades avaliativas que a gente for fazer, nós faremos com a utilização do nosso material, né? Então, se você já tem marcado no seu livro ou no seu caderno, seus registros anotadinhos, fica muito mais fácil para você fazer o seu estudo, não é mesmo? Então, a gente vai trabalhar aqui utilizando o nosso lápis para marcar o que foi importante do nosso texto, beleza? Então, olha só. Quantidade necessária de alimento. A quantidade necessária de alimento depende da idade, do sexo e do modo de vida de cada pessoa. Então, a gente já tem 3 informações. Ela não é a mesma coisa para todo mundo. Ela depende da idade, do sexo e do modo de vida de cada pessoa. Vamos anotar essa informação? Então, a quantidade de alimento vai depender se você é menino ou menina, qual a idade que você tem, se você é uma criança, se você é um adulto, qual é o seu estilo de vida, se você se movimenta mais ou se você é mais sedentário, tá? Por exemplo, quem pratica esportes deve consumir alimentos mais ricos em carboidratos do que quem é sedentário. Por quê? Porque ele vai dar mais energia. O carboidrato ele serve para dar energia ao corpo. E quem pratica muita atividade física precisa de muita energia. Então, se queima muita energia igual um carro, tá? Então, vai queimar aquilo que está impulsionando ele, que é o carboidrato. Agora, se a gente consome muito carboidrato e é sedentário, fica paradinho, aquilo ali vai dar acúmulo de gordura no nosso corpo. Tá? Então, por isso que quem pratica muito exercício pode comer um pouco mais de carboidrato do que quem não pratica. As necessidades alimentares podem mudar também quando consideramos situações específicas. Por exemplo, durante a gravidez, as mulheres geralmente precisam consumir mais alimentos ricos em calorias e vitaminas. E isso também é acrescentado nas mulheres grávidas. Eu posso falar para vocês que eu acabei de ter uma gravidez há pouco tempo, né? A gente acrescenta também vitaminas complementares, porque tem alguns grupos de alimentos que o bebê necessita mais para que ele se desenvolva. Por exemplo, no comecinho da gravidez, a gente precisa consumir ácido fólico
para desenvolver mais a parte neurológica da criancinha, do bebezinho, tá? Então a gente insere na nossa alimentação o ácido fólico, que é presente em muitas farinhas, tá? Então na farinha de trigo, por exemplo, tem o ácido fólico, no pão tem o ácido fólico, então a gente aumenta tomando essa medicação, tá? Porque só o que a gente consome no dia a dia não seria suficiente. E a gente aumenta também o consumo de ferro para que durante a gravidez a gente não tenha anemia, tá? Então, como há uma perca muito grande de sangue na hora do parto, a mulher não pode estar com anemia, tá? Então, por isso que a gente aumenta esse consumo, tá bom? Depois que o bebezinho nasce, a mulher ainda precisa continuar com uma alimentação que não pode ser restritiva, mas com uma alimentação saudável. Ela não pode continuar comendo como se estivesse grávida, né? Porque senão ela vai ter um ganho de peso muito grande. Até porque quando a gente ganha bebezinho, a gente não consegue ter a mesma rotina de antes, né? De sono, a nossa qualidade de vida ela é diferente, né? Então a gente é privado de muitas coisas, por isso que a gente precisa ter uma dieta bem equilibrada. Então, qual que é o que eu fiz no meu caso? Eu não fiz dieta restritiva, mas eu tirei açúcar, gordura, diminuí um pouco do carboidrato, porque ainda dá muita vontade de comer carboidrato, porque eu ainda amamento, né? Então a gente precisa ir fazer um controle, tá? Então é uma especificação, né? É um caso específico. Eu posso comer tudo que eu como amamentando quando eu não estiver amamentando? Não, porque eu não vou ter esse ganho, eu não vou ter essa eliminação de caloria, né? Então, provavelmente eu vou engordar, eu vou ter sobrepeso, né? Então, vamos lá? Ah, e vocês crianças? Criança também engorda? Engorda. Professora, mas você só está falando de engordar? É porque agora, pessoal, vocês estão tendo uma limitação na hora de se movimentar. A gente não pode sair, a gente não pode ficar indo ao ar livre, a gente não pode jogar bola todo dia, né? Você não tem aquela perca de calorias que você tinha quando estava na escola correndo para todo lado, né? Então agora a gente ficando mais em casa, a gente tem que tomar mais cuidado com a nossa alimentação. Porque o risco de se tornar sedentário é muito maior, porque você vai ficar mais na frente da televisão, mais com o celular na mão, né? Mais deitado, mais sentado, você não vai se movimentar tanto, não vai andar tanto de bicicleta aí pela rua como vocês gostam de fazer, então vai ter uma perca de caloria igual quando estava na escola? Não vai, né? As atividades de educação física não são de correr, geralmente elas são atividades mais tranquilas de você fazer dentro da sua casa mesmo, ou no quintal da sua casa. Então a gente precisa movimentar o nosso corpo, ter uma rotina saudável, mas sabendo que a gente vai ter que dar uma puxadinha aí na nossa alimentação, porque senão todo mundo vai ter ganho de peso. E ganho de peso, pessoal, pode acarretar muitas doenças, inclusive na idade que vocês estão. Tem muita criança diabética que vai levar essa doença para o resto da vida, porque ela não tem cura, né? Então, a gente tem que controlar agora, enquanto vocês estão aí numa idade que ainda dá para controlar, tá bom? E tem outras questões, né? A alimentação, ela também interfere na nossa parte emocional, na aceitação que nós temos dentro de um grupo. Ela interfere muito na nossa parte psicológica. As sensações que a gente tem relacionadas à comida, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a ansiedade ela leva a gente a comer a mais do que deveria, tá bom? Então a gente precisa estar sempre atento aos sinais nessa fase que vocês estão, ok? Olha só, tem uma informaçãozinha aí no seu livro, logo abaixo do texto, falando pra gente o que é uma pessoa sedentária. Uma pessoa sedentária é quem se exercita pouco, tá? Na imagem ao lado a gente tem aí algumas crianças, né, fazendo uma coisa maravilhosa, né? Fazendo natação, olha só. Praticantes de esportes gastam muita energia e por isso podem consumir alimentos ricos em carboidratos. Carboidrato não quer dizer só açúcar, tá bom? Então, alimentos ricos em carboidrato. O que a gente pode fazer? Escolhas melhores de carboidratos. Carboidratos mais saudáveis, tá bom? Em vez de você chupar a balinha,
você pode aumentar a sua quantidade de arroz que você ingere. Vai ser melhor do que o seu corpo, para o seu corpo, do que se você só tivesse consumindo doce. Ou fazer uma troca, por exemplo. Eu faço uma troca saudável aqui na minha casa. A minha família ainda não conseguiu, mas eu, pelo menos, eu consigo trocar o meu açúcar industrializado, que é aquele açúcar branquinho, pelo açúcar mascavo, que ele, pelo menos, ele tem vitaminas. Então, quanto mais escuro o açúcar, mais saudável ele é, porque ele foi menos processado, foi menos adicionado nele aditivos químicos, então fica muito mais saudável. Se você for ver qual é a cor do caldo de cana, ele não é escurinho? Então, o açúcar mais escurinho, ele está mais próximo do real, mais próximo daquele açúcar tirado da cana, né? Então, a gente pode consumir. Tanto se você for comer um doce, tiver com muita vontade de comer doce, come uma rapadura. A rapadura, ela pelo menos, ela é um alimento rico em vitamina, né? Então, a gente vai tirar dali algo saudável pra gente, tá bom? É melhor do que comer balinha, chiclete, chocolate, o tempo todo. Pode comer chocolate? Pode. Só que o chocolate ele tem que ser consumido com o menos açúcar possível. Então, é claro que é um pouco mais caro, mas você pode comprar um chocolate mais amargo, com menos açúcar, tá bom? Se você tiver com muita vontade, né? Diminuir a quantidade de chocolatado que você coloca no leite, que o leite ele já tem um açúcar natural. Para que adicionar mais coisas nele? Só para ficar gostoso? A gente tem que tomar cuidado com essa questão do gostoso, né? Porque aquilo que satisfaz o nosso paladar, ele às vezes está enganando o nosso cérebro e ele está causando um problema para o nosso organismo, ele está viciando o seu organismo, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado. A alimentação ela é para nutrir o nosso corpo, não é só para satisfazer os desejos aí da nossa mente, tá? Então as diferenças individuais. Atenção, página 82. O organismo de um indivíduo tem características biológicas próprias, estruturais e também relacionadas a como seu corpo funciona. E essas características podem facilitar ou dificultar o desenvolvimento de alguns problemas de saúde. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Assim, uma mesma alimentação pode ser prejudicial para um indivíduo que tem um organismo mais propenso a desenvolver certas doenças, mas não representar nenhum malefício para outros indivíduos que não tenham aquela propensão biológica. Então, aí tem crianças que vão desenvolver obesidade e tem crianças que têm o mesmo tipo de alimentação e não vão desenvolver a obesidade. Isso a gente vê até entre irmãos. Um irmão que tem mais propensão a engordar e o outro que não tem esse problema, tá? Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão de conhecer o nosso corpo. Como é que o meu corpo funciona, tá? O que eu posso ingerir que vai facilitar a minha vida diariamente? Que o alimento ele serve como combustível para o meu corpo. Não é para ser algo que vai intoxicar o meu corpo, estragar o meu corpo, tá? Então, eu vou lembrar vocês. Tem alguns grupos de alimentos que a gente tem que consumir de uma forma mais restrita, que são os carboidratos e os lipídios. Eles têm um poder muito grande de causar problemas de saúde, problemas sérios, tá? Porque eles têm muito sódio, muito açúcar, muita gordura. Tem que tomar muito cuidado, tá? Tem problemas que são gerais, que a gente tem que tomar cuidado, tá bom? E consumir o máximo possível de água, tá bom? Vocês, crianças, na idade de vocês, precisam consumir pelo menos 2 litros de água por dia. Vocês conseguem? A tia Vanessa não consegue ainda. Eu deveria consumir aí entre 3 litros, 3 litros e meio de água para que o meu corpo funcionasse da melhor forma possível, para que os meus rins não fossem sobrecarregados. Então a gente precisa aí inserir esse hábito dentro da nossa vida também, tá? Olha só. Então tem que tomar cuidado, tá? Tem pessoas que têm algumas propensões. Vou dar o meu exemplo novamente. Olha só. Eu tenho pressão baixa. A minha pressão é muito baixa. Geralmente a minha pressão fica aí entre 10 por 5, é o máximo que ela pode chegar.
E olha que o normal de uma pessoa adulta é 12/8. Então a minha já é abaixo do nível, tá? Durante a gravidez, durante a minha vida normal, 10/5 é o máximo que ela atinge, tá? Eu tô ali na minha vida diária, normalmente é 10/5. Então, como a minha pressão é muito baixa, eu posso ter um consumo um pouquinho maior do sal, porque ele não vai ter pico na minha pressão. Agora, tem pessoas que já têm a pressão um pouco mais alta, que tem que fazer o controle do sódio, que é o sal, tá? Ou mudar o sal de cozinha, tá bom? Aí a pessoa consegue ter mais equilíbrio. Consumir alguns alimentos, né, que maneiram um pouquinho mais nessa questão da pressão também. Alguns alimentos, por exemplo, alface, eu não posso consumir todos os dias, porque diminui muito a pressão. Coentro, eu não posso comer todos os dias, porque diminui muito a minha pressão. Tá? Então, esses alimentos muito calmantes, para mim, faz muito mal. Eu fico mole, eu quero ficar só deitada, eu não consigo ter uma vida mais acelerada, né? Fico mais quieta. E isso é ruim, porque o meu organismo ele não queima as calorias que deveria queimar, né? Porque eu não tenho força para isso, por conta da pressão sanguínea. Mas a pessoa que tem a pressão muito alta tem que regular, porque senão pode ter problemas sérios de saúde, como infarto, o acidente vascular cerebral, que é o AVC, tá bom? Então tem que tomar cuidado. Tá vendo que tá tudo ligado à alimentação, né? Então tem que tomar cuidado, tá? O meio social também influi na medida em que apresenta diferentes condições de vida, oportunidades, dificuldades, entre outros, para cada pessoa. O acesso aos alimentos ou a informação de qualidade, a rotina, o nível de influência dos meios de comunicação, os hábitos de maneira geral, como a prática de atividades físicas, a condição emocional, entre outros, são alguns dos fatores que variam de indivíduo para indivíduo e influenciam de muitas maneiras como nos alimentamos. Vou dar um outro exemplo para vocês que agora vão começar a entrar na pré-adolescência. Vocês têm que tomar muito cuidado com o consumo de açúcar e gordura, porque é uma fase da vida de vocês que vocês vão desenvolver muita acne no rosto, que são as espinhas, vão desenvolver uma sudorese muito grande. O alimento ele pode controlar esse suor excessivo, esse cheiro excessivo. O alimento ele pode ajudar você a não ter celulite, se você não ganhar tanto peso e diminuir tanto peso, né, ficar com aquele efeito sanfona, engorda, emagrece nessa época. Provavelmente você vai evitar o aparecimento de estrias no seu corpo. Então a gente pode fazer o controle, né? Fazer o controle. Porque os nossos hormônios estão ligados também à alimentação que a gente tem, tá bom? Consumir o mínimo possível de industrializados e fazer preferência por alimentos mais naturais, tá bom? Mais fruta, mais legume, mais verdura, mais grãos, menos açúcar, menos sódio, menos gordura, menos alimentos industrializados e processados, menos lanches rápidos. E se for fazer algum lanche, dar preferência para lanches mais saudáveis. Comer comida de verdade. Menos bolacha. Olha, a gente tem que aprender a ler o rótulo. Se você ler um rótulo de uma bolacha recheada, de um pacotinho de biscoito recheado, você vai ver que você não pode consumir o biscoito todo de uma vez, porque o ganho calórico dele é muito grande. Você vai ver lá que tem um ganho calórico de quase 200 calorias, 4 bolachinhas. E um pacote vem com 10 bolachinhas. Você pode comer tudo de uma vez? Ficar ali na frente da televisão e comendo bolacha o tempo todo? Não, você não pode fazer isso, porque isso vai fazer com que o seu corpo ganhe muita energia e você não vai gastar, porque você está ali sentado. Skinny, gente, é veneno para o nosso corpo, ele tem tanto sódio, tem tanta gordura, aquilo ali é frito. Tanto que tem um símbolo nos pacotinhos, assim, ó, falando que ele é um alimento transgênico. Corra desses alimentos transgênicos. Ele é tão processado, mas tão processado dentro da indústria, que até a forma dele ser feito é científico.
Então é adicionado muita coisa nele. Faça preferências para lanches mais saudáveis. Gente, refrigerante, ele tem tanto açúcar, mas tanto açúcar, e adicionado tanto sódio nele, que é o sal, para fazer o controle e a conservação, que a gente usa quase 2 xícaras inteiras, xícaras, daquela que você usa para fazer bolo. 2 xícaras inteiras num copinho de refrigerante de 200 ml. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse consumo de açúcar. Isso vai te dar espinha, isso vai te dar celulite, isso vai te dar problemas gástricos lá no seu estômago. Olha, um alimento que serve para desentupir pia, para mim, não faz bem para o nosso corpo. Um alimento que serve para desentupir o vaso sanitário, para mim não serve como alimento. Ele é tão corrosivo que se você colocar 1 litro de Coca-Cola, o restinho da Coca-Cola que você tomou aí na sua casa, dentro da sua pia entupida, ela vai desentupir. Imagina quem não vai fazer nisso no seu corpo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então olha só, página 83. Quais são os problemas ligados à nossa alimentação? A quantidade e diversidade de alimentos que consumimos também podem influenciar a saúde do organismo e gerar problemas de saúde, como a desnutrição, que significa má nutrição, e ela pode ser de 2 tipos. O primeiro tipo é a subnutrição, a falta de um ou mais nutrientes essenciais pode provocar subnutrição. Isso ocorre quando consumimos menos alimentos que o necessário ou quando a alimentação não é variada e não ingerimos todos os nutrientes do que precisamos. Então você pode estar subnutrido se você só come um tipo de alimento, tá? Eu não gosto de comer arroz, feijão, carne, verdura, legume. Eu só tomo leite com bolacha. Claro que você vai ficar subnutrido, né? A subnutrição pode provocar fraqueza, emagrecimento excessivo e maior possibilidade de contrair doenças, porque o seu corpo não está prevenido de doenças, tá? Esse problema é mais grave na infância, já que nessa fase são intensos o desenvolvimento e o crescimento de vocês. Tá vendo que é um problema que pode estar acontecendo com você? Às vezes a criança não cresce porque não come. Não tem o tamanho adequado da idade porque não come, não se alimenta direito. Só quer comer besteira. Não quer se alimentar adequadamente, então pode estar subnutrido, né? E o segundo é esse que a professora está falando aí para você já faz um tempão, que é a obesidade. Quando consumimos mais caloria do que gastamos, o excesso produzido se transforma em gordura, mas esse é apenas um dos motivos pelos quais engordamos. Não é só porque você come muito, você pode estar passando por esse problema aqui, ó. As pessoas podem engordar também porque praticam pouca atividade física ou têm um metabolismo que favorece o acúmulo de gordura mais facilmente ou que desfavorece a queima desse nutriente. Então, tem pessoas que têm propensão a engordar mais do que outras pessoas, porque o corpo não consegue absorver aquela gordura, tá? Que é ingerida. Então, tem que diminuir a quantidade de gordura que consome, porque o corpo não vai conseguir queimar toda essa gordura, tá bom? O excesso de massa corpórea, conhecido como obesidade, é hoje um problema de saúde cada vez mais comum. Dizem até, pessoal, que é um problema global, tá? As pessoas estão cada vez engordando mais, engordando mais, engordando mais. Por quê? Querem fazer alimentações cada vez mais rápidas, com menos qualidade, porque acham que tempo é dinheiro, que tem que comer fast food, que pode satisfazer os desejos do seu corpo o tempo todo, né? E a gente tem que dar uma respirada, maneirada e falar assim, olha, alimento não é para isso. Alimento é para nutrir o meu corpo, deixar o meu corpo funcionando direitinho, tá? Olha só, e a obesidade hoje, ela está presente, inclusive, na vida de muitas crianças. Crianças. A obesidade traz riscos à saúde, pois está relacionada a alguns problemas, a algumas doenças, como as doenças do coração. Imagina um coração que é um órgão vital. Parando de funcionar, você vai morrer. Gente, a professora vai falar de novo. A obesidade, ela ataca o nosso coração. Coração é um órgão vital.
Não é que você pode ter só um probleminha de coração e tudo bem. Como é que você vai trocar o seu coração? Você acha que é fácil assim fazer um transplante? Claro que não. É muito mais fácil a gente controlar a nossa alimentação do que você ter um problema de coração. O nosso coração é um órgão vital, sem ele você não sobrevive, você morre. O que a gente come tanto pode nos ajudar a prevenir de doenças, como pode provocar as nossas próprias doenças. Então, cuidado com a alimentação. É algo muito importante você prestar atenção. A alimentação, ela tanto pode te ajudar a evitar doenças, como pode ser o provocador de doenças. Então, tome cuidado, tá bom? Na atividade número 1, tá falando para você ler o texto e fazer a seguinte atividade. Olha só. Leia o texto a seguir. A capacidade de transformar calorias em gorduras varia de indivíduo para indivíduo, e isso explica porque duas pessoas com o mesmo peso e altura que comem os mesmos alimentos podem fazer gordura com menor ou maior eficiência. E esta última é a que tenderá a ser gorda. A habilidade de queimar gorduras também varia de pessoa para pessoa. Isso aí é uma informação do Ministério da Saúde, tá? Não é a professora que está falando, não. Atenção! A partir das informações do texto, é correto afirmar que uma pessoa obesa não emagrece por falta de vontade? E aí? É falta de vontade? É só porque ela não quer? Não, né? Acho que não é isso que tá falando aí não, hein? Você vai fazer essa atividade aí pra mim, tá bom? Vai fazer no seu caderno, tá ok? Tem uma informação aí nesse quadrinho roxo falando para você acessar esse material. Olha só, muito além do peso disponível na TV Escola, no site do MEC do governo federal, tá? Esse documentário trata de tipos de doença de dieta comum entre as crianças brasileiras. Vou deixar uma atividade para você, que é ler a página 84 e a 85, vocês vão ler ela sozinhos, tá bom? E tentar realizar a atividade número 1, que é peça ajuda de um adulto, página 85, número 1. Peça ajuda de um adulto para fazer uma pesquisa com os alimentos de sua casa. No caderno, preencha uma tabela como o modelo abaixo, com o nome de 3 alimentos e a técnica de conservação usada em cada um, tá bom? Então, na página 84 e na página 85, você vai ver como que a conservação dos alimentos ela deve ser feita, tá bom? Para evitar a proliferação de fungos, de bactérias. Aí tem algumas técnicas, a desidratação, a defumação, a adição de conservantes, a refrigeração e o congelamento dos alimentos, a pasteurização, como é o caso do leite, e observação do prazo de validade. Você vai ler com seus pais, página 84 e 85, ou com seu responsável, e vai fazer essa atividade para mim da número 1, tá bom? Essa atividade eu só vou olhar ela na próxima semana, na segunda-feira. Então, eu peço a vocês que façam esse exercício e assim terminarem, podem me mandando, tá bom? Mas até na segunda-feira eu preciso dessa atividade prontinha, tá ok? Um abraço para você, beijo e um bom dia!